Quem é um adicto? Capítulo 1, livro Narcóticos Anônimos. Quem é um adicto? A maioria de nós não precisa pensar duas vezes sobre essa pergunta. Nós sabemos. Toda a nossa vida e nossos pensamentos estavam centrados em drogas, de uma forma ou de outra, obtendo, usando e encontrando maneiras e meios de conseguir mais. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Resumindo, um adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Estamos nas garras de uma doença contínua e progressiva, que termina sempre da mesma maneira: prisões, instituições e morte. Aqueles de nós que encontraram o programa de Narcóticos Anônimos não precisa pensar duas vezes sobre a pergunta: quem é um adicto? Nós sabemos. Nossa experiência é a seguinte: como somos adictos, o uso de qualquer substância que altere nossa mente ou nosso humor provoca um problema em qualquer área da vida. A adicção é uma doença que envolve mais do que o uso de drogas. Alguns de nós acreditam que a nossa doença já estava presente muito antes de termos usado pela primeira vez. A maioria de nós não se considerava adicta antes de chegar ao programa de Narcóticos Anônimos. A informação de que dispunhamos provinha de pessoas mal informadas. Pensávamos que estaria tudo bem enquanto conseguíssemos parar de usar por um tempo. Focávamos o parar de usar e não o uso. À medida que a nossa adicção progredia, pensávamos cada vez menos em parar. Somente em desespero, nós nos perguntávamos: será que são as drogas? Não escolhemos nos tornar adicto. Sofremos de uma doença que se manifesta de maneiras antissociais, tornando difícil a detecção, o diagnóstico e o tratamento. Nossa doença nos isolava das pessoas, exceto quando estávamos buscando, usando e procurando maneiras e meios de conseguir mais. Hostis, ressentidos, egocêntricos e egoístas, nós nos isolamos do mundo exterior. Qualquer coisa que não fosse completamente familiar se tornava estranha e perigosa. O nosso mundo se estreitava e o isolamento passou a ser a nossa vida. Usávamos para sobreviver. Era a única maneira de viver que conhecíamos. Algum de nós usava e abusava das drogas e, mesmo assim, não se consideravam adictos. Apesar de tudo, continuava dizendo: eu consigo controlar. As nossas concepções erradas sobre a natureza da adicção incluía visões de violência, crime nas ruas, agulhas sujas e prisões. Quando a nossa adicção era tratada como crime ou deficiência moral, nós nos rebelávamos e éramos confinados ainda mais ao nosso isolamento. Algumas ondas eram boas, mas as coisas que acabávamos tendo que fazer para continuar usando refletiam o desespero. Tínhamos caído nas garras da nossa doença. Éramos obrigados a sobreviver como podíamos,
manipulamos pessoas e tentamos controlar tudo à nossa volta. Mentimos, roubamos, trapaceamos e nos vendemos. Tínhamos que conseguir as drogas, não importava o preço. O fracasso e o medo começaram a invadir nossas vidas. Um aspecto da nossa adicção era a nossa incapacidade de lidar com a vida como ela é. Experimentávamos drogas e combinações de droga, tentando lidar com um mundo aparentemente hostil. Sonhávamos encontrar uma fórmula mágica que resolvesse o nosso maior problema, nós mesmos. A verdade é que não conseguíamos ter êxito usando qualquer substância que alterasse nossa mente ou modificasse nosso humor. Inclusive maconha e álcool. As drogas haviam deixado de nos fazer sentir bem. Às vezes, defendíamos nossa adicção e justificávamos nosso direito de usar, principalmente com prescrição médica. Sentíamos orgulho do comportamento, às vezes ilegal e quase sempre bizarro, que era típico do nosso uso. Esquecíamos dos momentos em que ficávamos sozinhos, nos consumindo em medo e autopiedade. Caímos num padrão de pensamento seletivo. Só nos lembrávamos das boas experiências com drogas. Justificamos e racionalizamos as coisas que fazíamos para não sofrer ou enlouquecer. Ignorávamos os momentos em que a vida parecia um pesadelo. Evitávamos a realidade da nossa adicção. As funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, foram fortemente afetadas por nosso uso de droga. Nossa habilidade de viver ficou reduzida ao nível animal. Nosso espírito estava em pedaços. Tínhamos perdido a capacidade de nos sentirmos humanos. Parece exagero, mas muitos de nós chegamos a ficar nesse estado. Estávamos constantemente em busca da resposta. Aquela pessoa, aquele lugar, aquela coisa que iria resolver tudo. Faltava-nos a capacidade para lidar com o dia a dia. À medida que a nossa adicção progredia, muitos de nós se viram entrando e saindo de instituições. Essa experiência mostrava que havia algo de errado em nossas vidas. Queríamos uma saída fácil. Alguns de nós pensaram em suicídio. Nossas tentativas eram geralmente ineficazes e só contribuía para que sentíssemos ainda mais inúteis. Estávamos presos à ilusão do se, do mais e da última vez. Quando procurávamos ajuda, queríamos apenas a ausência de dor. Várias vezes recuperamos nossa saúde física, apenas para perdê-la de novo com o uso. Nosso histórico mostra que é impossível usarmos com êxito. Não importa o quanto pareça estar sob controle, o uso de drogas acaba sempre nos subjugando. Assim como outras doenças incuráveis, a adicção pode ser detida. Entendemos que não é nenhuma vergonha ser adicto, desde
que aceitemos honestamente nosso dilema e comecemos a agir positivamente. Estamos dispostos a admitir sem reserva que somos alérgicos a drogas. O bom senso nos diz que seria insanidade voltarmos à fonte de nossa alergia. Nossa experiência indica que a medicina não pode curar nossa doença. Embora a tolerância física e mental influa, muitas drogas não necessitam de um longo período para desencadearem reações alérgicas. O que faz de nós adictos é a nossa reação às drogas e não a quantidade que usamos. Muitos de nós não pensávamos ter um problema com drogas até elas faltarem. Mesmo quando os outros nos dizíamos que tínhamos um problema, estávamos convencidos de que nós estávamos certos e o mundo estava errado. Usávamos essa crença para justificar os nossos comportamentos autodestrutivos. Desenvolvemos um ponto de vista que nos permitia continuar na nossa adicção, sem nos preocuparmos com o nosso próprio bem-estar ou com o bem-estar dos outros. Muito antes de conseguirmos admitir a qualquer pessoa, começamos a sentir que as drogas estavam nos matando. Percebemos que se tentássemos parar de usar, não conseguiríamos. Suspeitávamos que havíamos perdido o controle sobre as drogas e que não tínhamos força nenhuma para parar. Certas coisas aconteceram com a continuidade de nosso uso. Ficamos acostumados a um estado mental que é comum para o adicto. Esquecemos como era antes de termos começado a usar. Nos esquecemos dos comportamentos sociais. Adquirimos hábitos estranhos e maneirismo. Esquecemos como se trabalha. Esquecemos como se brinca. Esquecemos como nos expressar e como demonstrar interesse pelos outros. Esquecemos como era sentir. Quando usávamos, vivíamos em outro mundo. Experimentávamos apenas choques periódicos de realidade ou de autoconsciência. Parecia que não éramos uma pessoa, mas pelo menos duas, o médico e o monstro. Vivíamos desatinados e tentávamos recompor nossas vidas antes do próximo desatino. Às vezes, conseguíamos fazê-lo muito bem, mas depois se tornou cada vez menos importante e mais impraticável. Por fim, o médico morreu e o monstro assumiu. Existem algumas coisas que cada um de nós nunca fez. Não podemos deixar que sirvam de desculpa para voltar a usar. Algum de nós se sente sós devido às diferenças em relação a outros membros. Esses sentimentos tornam difícil abandonar antigas ligações e velhos hábitos. Todos nós temos diferentes graus de tolerância à dor. Alguns adictos precisaram ir a extremos maiores do que outros. Alguns de nós acharam suficiente perceber que estava usando drogas com muita frequência e que isso estava afetando sua vida diária. No início, usávamos de um modo que parecia social
ou pelo menos controlável. Havia poucos indícios do desastre que o futuro nos reservava. Em algum momento, nosso uso se tornou incontrolável e antissocial. Isso começou quando as coisas corriam bem e nos encontrávamos em situação que nos permitia usar com frequência. Geralmente era o fim dos bons tempos. Talvez tenhamos tentado moderar, substituir ou até mesmo parar de usar, mas passamos de uma fase de sucesso e bem-estar com drogas para uma completa falência espiritual, mental e emocional. Esse ritmo de decadência varia de adicto para adicto, independente de levar anos ou dias. O caminho sempre é descendente. Aqueles de nós que não morreram da doença vão para a prisão, instituições psiquiátricas ou para completa desmoralização à medida que a doença progride. As drogas haviam nos dado a sensação de que poderíamos controlar qualquer situação que surgisse. Mas percebemos que o uso de droga era o grande responsável por algum dos nossos piores apuros. Alguns de nós podem passar o resto da vida em uma prisão por um crime relacionado a drogas. Tivemos que chegar ao nosso fundo de poço antes de estarmos dispostos a parar. Nós nos sentimos por fim motivados a procurar ajuda no último estágio da nossa adicção. Nesse ponto, foi mais fácil ver a destruição, desastre, desilusão do nosso uso. Era mais fácil negar a nossa adicção quando os problemas saltavam aos nossos olhos. Alguns de nós começaram a ver os efeitos da adicção nas pessoas mais próximas. Dependíamos muito delas para nos carregar pela vida. Sentíamos raiva, frustração e mágoa quando elas encontravam outros interesses, amigos e pessoas queridas. Tínhamos remorso do passado, pavor do futuro, e o presente não era nada animador. Após anos de busca, nós nos sentíamos mais infelizes e menos satisfeitos do que quando tudo começou. Nossa adicção tinha nos escravizado. Éramos prisioneiros da nossa própria mente e condenados pela nossa própria culpa. Nossas tentativas de nos manter limpos sempre falhavam, nos causando dor e aflição. Abandonamos a esperança de algum dia parar de usar drogas. Como adicto, temos uma doença incurável chamada adicção. A doença é crônica, progressiva e fatal. Porém, é uma doença tratável. Sentimos que a pergunta "sou um adicto?" deve ser respondida individualmente. Não damos importância imediata a como contraímos a doença. O que nos interessa é a recuperação. Começamos a tratar a nossa adicção não usando. Muitos de nós procuraram respostas, mas fracassaram em encontrar qualquer solução adequada. Até que encontramos uns aos outros. Ao nos identificarmos como adictos, a ajuda se torna possível. Podemos ver um pouco de nós mesmos em cada adicto
e ver um pouco deles em nós. Tal compreensão permite que ajudemos uns aos outros. Nosso futuro parecia sem perspectiva, até que encontramos adictos limpos, dispostos a partilhar conosco. A negação da nossa adicção nos manteve doentes, mas a nossa honesta admissão da adicção nos possibilitou parar de usar. Os companheiros de Narcóticos Anônimos nos disseram que eram adictos em recuperação, que tinham aprendido a viver sem droga. Se eles conseguiram, nós podemos conseguir. As únicas alternativas à recuperação são prisões, instituições, deserções e morte. Infelizmente, a nossa doença nos faz negar nossa adicção. Se você é um adicto, pode encontrar uma nova maneira de viver através do programa de NA. Viemos a ser muito gratos no andamento de nossa recuperação. Através da abstinência e da prática dos 12 passos de Narcóticos Anônimos, nossa vida se tornaram úteis. Percebemos que nunca estaremos curados e que carregamos uma doença dentro de nós pelo resto de nossas vidas. Temos uma doença, mas nós realmente nos recuperamos. A cada dia nos é concedida uma nova oportunidade. Estamos convencidos de que para nós só existe uma maneira de viver: o caminho de NA.